Bom, deixa eu apresentar a tela aqui, pessoal. Acho que eu não estou apresentando a tela ainda, né? Tá? Beleza. Então, vamos lá. A tela está apresentando, o áudio está saindo, né? Então, a gente pode começar. A gente vai começar por esse exercício de ligação parafusada. Duas chapas de 204 milímetros por 12,7 milímetros, que é meia polegada em aço STM A36, são emendadas com chapas laterais de 9,5 milímetros, 3/8 de polegada e parafusos comuns A307 FI 22 milímetros. Bom, aqui nós temos a representação da vista da ligação de lado e da vista da ligação de pé, em planta. Nós não temos o tamanho da barra, a gente só tem a representação da ligação. Tá? A barra é uma barra de chapa simples, porque na tração normalmente a gente não precisa de seções transversais muito diferentes do que um círculo, um retângulo, um quadrado. Na tração, o formato da seção transversal ele só não precisa ser excêntrico. Tem que ser uma figura que tem um centro coincidindo com a metade da largura, metade da altura, então um retângulo, um quadrado, um círculo, são as seções mais comuns para tirantes. Tá? Dá para usar cantoneiras também para tirantes, não tem problema também. Tá? Dá para usar cantoneiras para tirantes também. Depende da logística, da acessibilidade tua relativa ao perfil daquele que você tem disponível, você pode aproveitar perfis também que não fossem os mais específicos ou os mais eficientes, tá? Mas aqui vai ser feito com a chapa 12,7 milímetros, é a peça do tirante, e para fazer a continuidade dele vai ser usado duas chapas de 9,5. Então, as chapas de 9,5 e uma de cada lado, esse sanduíche vai permitir a transferência da força de uma peça para outra. Aí eu peço, qual a resistência desta ligação à tração? Bom, primeiro, quando fala resistência à tração, é porque o esforço que está sendo transmitido é um esforço de tração. Porém, nos parafusos, em algumas porções da seção transversal, o que ocorre são tensões cisalhantes. Tá? Então, isso também tem que ser verificado. Bom, no total, o que tem que ser verificado, tá? Em termos de resistência da ligação? Tá? Nós temos que ver o seguinte: todos os critérios que a gente precisa verificar. Começando, primeiro, colocar em ordem, daí a gente vai desenvolver cada um deles. Primeiro, a gente tem que verificar aquilo que a gente já viu lá no dimensionamento de barras, aqui também para a chapa de ligação. Tá? A gente tem que verificar a resistência à tração na seção bruta e a resistência à tração na seção líquida. Aqui foi identificado que o aço das duas chapas tem a mesma resistência. É o ASTM A36. Tá? Então, o que vai mudar um pouco aí a verificação em termos de comparação, em termos de resistência, é verificar a espessura de cada chapa, né? Cada chapa e a espessura dela que vai ditar a resistência. E saber o quanto de força vem para cada chapa. Porque a chapa do meio, ela vai transmitir a força completa. Mas a chapa dos cantos, ela vai receber metade do carregamento. Então a resistência das chapas laterais é o dobro da resistência da chapa do meio. Só que ela é o dobro, mas tem a espessura menor. Então a gente tem que ver o quanto que cada um aguenta aí no caso, tá? Desses elementos da ligação. Bom, além da seção bruta e da seção líquida, que se baseiam no que a gente já viu, daí de novo, das ligações, o que tem de novidade? Nós temos o dimensionamento
e nesse caso, verificação da resistência ao corte dos parafusos. Depois, resistência ao corte ou rasgamento entre furos. Entre furos de chapa, da chapa, ou do furo a borda. Então a gente vai verificar isso. Resistência ao esmagamento, pressão de apoio do furo. E acabou, tá? Então aqui são 3 verificações de ligação que a gente vai fazer. A gente não vai verificar se as dimensões construtivas estão adequadas ou não, tá? A gente vai usar essa aí mesmo, do jeito que foi dado. Ah, faltou um, hein? Faltou um. Faltou a ruptura por bloco. Tá até sugerido aqui, ó, o bloco, tá? Para ser avaliado. O bloco que tem menor ruptura é aquele que tem menor área, no caso. Tá? Menor área. E aí, no caso, o que vai ter menor área, ele é delimitado pela primeira linha de furos e a última linha de furos. E aqui vai na direção das bordas, porque daqui para a borda é menor do que aqui para baixo. Tá? Então, vai romper mais cedo nessas regiõezinhas aqui. Vai destacar essa região aqui, né? E vai desconectar a, a ligação, né? No caso. Né? Eu vi esse tipo de ruptura aí no caso. Havia a desconexão da ligação. Ok. Então, essas aí são as verificações à tração que a gente vai fazer, então. Então, vamos começar da seção bruta. Então, a resistência da seção bruta vai ser uma de torso normal resistente. Aqui a gente pode também chamar de força resistente também, tá? Já que uma hora essa força resistente vai incluir valores de esforço cortante também, tensão cisalhante, a gente pode dizer aí força, simplesmente força resistente também não estaria errado. Deixa eu colocar um pouco maior. A gente pode chamar de força resistente da ligação. No critério de seção bruta, né, a gente vai verificar aí das duas chapas qual que tem menor área bruta para fazer esse cálculo aqui. Só que tem que tomar cuidado. Como eu tenho um sanduíche, né, eu tenho o dobro de área bruta das chapas laterais. Então aqui daria já para perceber qual que é menos a menos solicitada e a mais solicitada. Tá? Se a gente tentar fazer a área bruta com as chapas de fora, eu tenho duas chapas de 9,5. Então, tenho duas áreas de 9,5. Com a chapa de dentro, que é mais grossa, eu tenho uma só de 12,7. Então, as chapas de 9,5 acabam tendo mais resistência porque são duas, né? E a força vai dividir metade para cada lado.
Então, como são duas, a espessura total ela fica maior que 12,7, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, como há duas chapas de 9,5 milímetros, a chapa intermediária de 12,5 terá a área menor, tanto para a seção bruta como para a seção líquida, no caso, né? Assim sendo, então a força resistente aí vai ser a área dessa chapa bruta é 12,5 milímetros ou 1,27 centímetros, pela altura total de 20,4 centímetros, tá? A altura aqui, ó, desenhada aqui na cota. Então vai ser aqui, a área bruta de 20,4 centímetros vezes 1,27 centímetros vezes 50 kilonewton por centímetro quadrado. 50 não, desculpa. É MR 250 aço A36, 25 kN por centímetro quadrado é a resistência de escoamento do aço A36. É a mesma coisa que o MR 250. Então, substituindo e calculando, cadê aqui? Com 20,4 vezes 1,27 vezes 25 dividido por 1,1. 588,82 kilonewtons. Aguenta de força resistente por esse critério. Agora vamos ver o critério da seção líquida. Peraí, só verificando aqui um aviso da mãe dos meus filhos, mas nada muito complicado. Tranquilo por enquanto. Vamos dar um aviso lá. Que bom, parabéns, Heitor. Deus abençoe. Quer dizer, já almoçou, né? Beleza, vamos lá. Resistência à tração na seção líquida, ok. Vamos lá. Seção líquida, a gente tem que adotar um coeficiente de tração, se a ligação for excêntrica. A área efetiva da seção líquida, que na verdade a área efetiva da seção líquida é o coeficiente de tração vezes a área líquida, né? Então eu vou colocar já direto a fórmula assim já correta, tá? A área líquida aí não tem que ajustar por um coeficiente de tração porque não tem excentricidade, tá? Não temos excentricidade aqui porque não tem. A chapa do meio, ela está bem no meio entre as chapas, não tem então excentricidade, tem a mesma distância daqui até aqui. Tá? A força, na verdade, ela tem uma pequena excentricidade de alguns milímetros quando ela passa daqui para as chapas do canto, tá?
Mas como ela tem as chapas dos dois lados, tá? Em termos de norma, a gente não considera essa excentricidade no cálculo. É uma ligação centrada. Então, e também como faz parte toda a ligação, tá? Não tem nenhuma parte da ligação que esteja folgada, sem participação, a gente não precisa adotar CT ali no caso. Vai ser como se fosse 1, ele não interfere. Tá? E aqui é F1, resistência última dividido por 1,35 em vez de 1,1. Tá? Então a fórmula ajustada é assim. Vamos substituir os valores de resistência última do aço MR250 ao A36 de 40 kN por centímetro quadrado. E a área líquida vai ser a área bruta descontada da quantidade de furos. Mas furos que passam pela seção transversal. Tá? Daí a gente observa aqui, quantos furos a gente tem numa seção. Dá um corte aqui na peça. Quantos furos a gente vai ter, pessoal, na seção transversal? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Tá? Quantos furos aí vamos ter se a gente fizer um corte na seção transversal? Lá de frente a peça. Nada ainda? Ninguém arrisca? Um palpite? Bom, vão ser 3 nesse caso, né? Por que 3? Porque seção transversal, o que é seção transversal? Você cortar a peça perpendicular ao seu eixo. Então, onde você cortar aqui que tem furos, vão ter 3 diâmetros de furo que atravessa a peça. Qualquer lugar. Tá? Então, isso vendo de frente não é uma seção circular, tá? Vendo de frente esse corte na seção é um retângulo. A gente já discutiu sobre isso da vez passada. Um retângulo que tem o tamanho do diâmetro do furo vezes a espessura da chapa. Então, é interessante a gente calcular essa área líquida antes de substituir ali na fórmula e substituir só o valor aqui, então. Tá? A gente tentar calcular aqui tudo de uma vez, vai ficar muito grande a fórmula. Vamos colocar separado. Área líquida vai ser então a área bruta menos a área de furos, que é igual a área bruta é essa, menos 3 furos, tá? O furo não é o mesmo diâmetro do diâmetro do parafuso. O diâmetro do furo, vamos chamar aqui de dB, ou DF, tanto faz, se achar mais fácil para lembrar que é diâmetro do furo, vai ser o diâmetro do parafuso, DH, diâmetro do furo, ou DF, vai ser o diâmetro do parafuso DB de Bolt, mais 3,5 milímetros da furação padrão mais punção. Isso vai dar, então, de acordo com o enunciado, estão sendo usados parafusos de 22 milímetros. Então, com parafusos de 22 milímetros, vai ser 2,2 centímetros mais 0,35 centímetros de folga, 2,55. Né?
Esse valor em centímetros do diâmetro do furo é que a gente utiliza para calcular a área de furos. Então, o furo visto de frente, ele tem o tamanho do seu diâmetro vezes a largura da chapa que ele atravessa. A largura da chapa que a gente está considerando é a da intermediária, porque se a gente cortar duas de 9,5, no total ela vai ter uma espessura de 19, tá? 19 milímetros. Então, a do meio é pior em termos de resistência. Então, a gente vai usar a dela novamente. Vai usar 1,27 centímetros. Fazendo esse cálculo, a gente tem uma área líquida, 20,4 vezes 1,27 menos 3 vezes 2,55 vezes 1,27 dá 16, 19, 25 centímetros quadrados. Esse valor eu substituo aqui na área líquida. O coeficiente de tração não vai ser aplicável nesse caso. E aí a gente tem a resistência à tração líquida das peças que fazem parte da ligação. Então, 16,1925 vezes 40 dividido por 1,35. Então, deu 479,78. Por enquanto, esse é o valor máximo que ela aguenta, já que é o menor. A ligação ficou limitada pela resistência líquida. Agora vamos ver em termos do bloco que se forma na ruptura da ligação. Novamente, a gente vai pegar na peça que tem menor espessura no total, sabendo que uma força aqui ela passa nessa intermediária que tem 12,7 e depois se divide por 2 e passa nessa que tem 9,5, tá? Então, se somar as duas forças que passam na 9,5 é como se fosse uma chapa de 19 milímetros. Então, novamente, a gente vai calcular a área do bloco na chapa de 12,7, que é menor a espessura. Então, a resistência do bloco são duas fórmulas que a gente tem que verificar. Seria aqui. Deixa eu colocar equação, chave. Duas condições. Vai ter que ser a menor delas. A menor delas então quer dizer que é maior ou igual pelo menos uma dessas. Força resultante. Menor ou igual. Menor ou igual. A menor delas. A menor delas menor ou igual. Então, da menor delas, a gente vai pegar o valor que limita mais aqui para ser o esforço resultante, resistente da resistência do bloco. Então, o primeiro critério é aqui a GV vezes FY, que é a área de cisalhamento, mais CTS, área efetiva na tração, vezes resistência última. Tudo isso dividido por 1,35. Tudo isso dividido por 1,35.
ou ANV, resistência última, STS, ANTFU, dividido por 35 também. Apareceu esse, mas não precisava dessa última aqui. Deletando não tá saindo, não vai sair. Tá, deixa assim mesmo. Bom, substituindo os valores aqui, na verdade a gente precisa definir quem que é a área bruta, quem que é a área líquida no cisalhamento, que é o V, e no esforço de tração no perímetro do bloco. Então aqui o perímetro do bloco é sempre formado pela primeira e última linha de furos ou solda na direção da ligação, na direção do esforço. Certo? E se estende perpendicularmente até a borda mais próxima. Então aqui, ó, ela veio da primeira linha. Em vez de ser para baixo, aqui ela foi para o lado que tem menos área, a borda mais próxima aqui. Aqui embaixo também. E para baixo. Tá? Então, essa área cinza aqui é a área que vai se desconectar no bloco. Tá? Tem que ver quanto de resistência ela tem aqui para suportar e evitar esse tipo de ruptura. Então, na tração líquida, a gente vai calcular só aqui, ó. Não tem tração bruta lá na forma, só tem tração líquida, que é essa regiãozinha aqui. Tá? Então, deixa eu até tirar essa linha. Colocar aqui com uma determinada cor quem que representa a tração líquida e as outras áreas. Então, essa areazinha vai representar a tração líquida. Vou colocar ela aqui de vermelho, uma espessura mais considerável. Tá? Isso tem aqui em cima e tem lá embaixo. Tem que tomar cuidado, tá? Para essa chapa intermediária, tá? Então, apesar de ser uma chapa só, tem duas regiões de bloco, tá? Um que é delimitado pela linha de baixo e pela linha de cima. Então, tem duas áreas de tração aqui no caso. A outra, na direção da força, é cisalhante, tá? Porque é paralela à força, é esforço cisalhante, tensão cisalhante. Daí, esta aqui, vou fazer e já variar ela aqui. Essa a gente tem que calcular uma vez como bruta e outra vez como líquida, tá? A área cisalhante. Também são duas no caso nosso aqui. Bom, a área líquida vermelha, a ANT, ela vai ser formada aqui pelo 38, só que a gente vai descontar aqui, ó, metade de um diâmetro de furo. Tá? Porque ela sai aqui do centro e vai para cima, então metade desse diâmetro do furo a gente tem que descontar. E mais metade daqui para baixo, ó. Então, no total, a gente tem que descontar um furo, tá? Descontar um furo. Então, a gente vai ter 2,38 e menos um furo para descontar de altura aqui. E a espessura da chapa é 1,27 centímetros. Então, a área líquida de tração, ANT,
vai ser no nosso caso aqui, 2 vezes. Então aqui tem 38, que em centímetros dá 3,8 centímetros. E desconta metade de um diâmetro. Então, metade de um diâmetro aqui, meio vezes diâmetro do furo. A gente fez aqui em cima, 2,55. Isso a gente multiplica pela espessura da chapa. A espessura da chapa aqui é de 1,27. Assim sendo, a gente está fazendo base vezes altura, ou espessura vezes altura, é o que a gente está calculando. Vai sobrar, então, de área. 2 vezes. Abre aí, 3,8 menos meio vezes 2,55. Fecha. Tudo isso ainda vezes 1,27. 6,4135 centímetros quadrados. É a área aí líquida de tração. Daí, a área bruta de cisalhamento, AGB, é pegar esse comprimento total, sem descontar furos, e multiplicar pela espessura da chapa. Tá? Como tem dois, um aqui em cima e um aqui embaixo, a gente vai multiplicar por 2. Então, 2 vezes 70 mais 51, tá? 70 mais 51 é 7 mais 5,1 centímetros. 7 mais 5,1 centímetros. Esse valor a gente multiplica pela espessura da chapa de 1,27, é igual 2 vezes 7 mais 5,1. Multiplica isso vezes 1,27. 30,734. 30,734 centímetros quadrados. A área bruta desse corte. A área líquida de corte vai ser a área líquida de corte vai ser a área bruta de corte menos a área de furos. Então vai ser esse valor menos quantos furos passa nessa região azul. Nessa região azul a gente passa meio furo aqui, mais um furo aqui, meio furo aqui, mais um furo aqui. Então a gente desconta 3 furos no total. Ou 1,5 furo por caminho aqui. Caminho de cima e caminho de baixo. A gente desconta 3 furos no total. E o furo aqui, de novo, olhando de cima, ele tem a área relativa ao diâmetro do furo vezes a espessura da chapa. Não é uma área circular. Tá? A gente está cortando em seção. Então vai ser menos 3 furos no total, ou menos 1,5 vezes 2. Poderia pensar assim. Diâmetro do furo 2,55 nesse caso. E a espessura da chapa 1,27. Então, total 30,734 menos 3 vezes 2,55 vezes 1,27.
Isso. 21,0185. Então, como de posse dessas três áreas, nas equações aqui de verificação, para a resistência do bloco, respectivamente, substituir aqui, AGV aqui é 3734, resistência de escoamento é 25 kN por centímetro quadrado. O coeficiente CTS vai ser 1, só quando for avisado que a distribuição de tensões não é uniforme, que a gente usa meio. A área líquida de tração, a gente calculou, só tem uma mesmo. 6,41 e 35. Eles têm esse escoamento aqui, 40 kN por centímetro quadrado. Agora, a área líquida de corte deu 21,0185. Resistência última de 40 kN por centímetro quadrado. Aqui vale 1. E a área líquida atração, mesmo valor anterior. 6,4135 vezes 40 kN por centímetro quadrado. Então aqui os resultados vão dar. Vamos ver, os dois lugares vai dar kN. Resulta então em 30,734 vezes 25 mais 1, não, mais 6,4135 vezes 40. Tudo isso eu divido por 1,35 e nos retorna 759,15. 759,15. Estou verificando um negócio aqui rapidinho, pessoal. Então, substituindo aqui o valor. E na conta de baixo, 21,0185 vezes 40 mais 6,4135 vezes 40 também, ambos dividido por 1,35, dá então resultado de 812,803 ou 812,80. Então, dessas três resistências, ainda a ruptura por bloco ela não é maior. Quer dizer, ela não é a mais crítica resistência. A mais crítica resistência continua sendo a da seção líquida.
Então agora vamos verificar a resistência ao corte dos parafusos. Agora tem que tomar cuidado, porque o corte dos parafusos, a força que passa nos parafusos passa paralela à seção transversal do parafuso, que é um círculo, tá? Força na hora que vai passar de uma chapa para outra, passa pelo parafuso e transmite pelo parafuso uma área que é circular, paralela ao paralela à força. Tá? É uma área cisalhante. Então a gente vai considerar essa área aí no caso. Daí a gente tem que levar em consideração que a resistência do parafuso vai ser em função de quantos planos de corte eu tenho, tá? Ou seja, na hora de passar a força de uma chapa para outra, vai dividir ali metade para cada lado. Então, a resistência do parafuso tem que levar isso em consideração. Como tem dois planos de corte, então a resistência do parafuso vai ser dobrada por parafuso. E a força que vai vir para eles vai ficar dividida por dois. Tá? Então, como a parafusos estarão transmitindo força da chapa intermediária às chapas externas a dois planos de corte e a resistência assim fica dobrada. Você pode pensar de duas formas: ou a resistência fica dobrada, ou a força solicitante fica reduzida pela metade, que é a mesma coisa. Tá? Como a gente está calculando a resistência, então a gente vai pensar que ela fica dobrada. Como se tivesse então duas áreas. Tá? A área total que a gente vai ter para o parafuso é como se fosse duas áreas. São dois planos de corte, uma para cada chapa. Tá? Então a resistência em função do parafuso. Vou colocar aqui. É só verificar até da prova passada o formulário que eu segui. Eu vou usar o mesmo formulário. Hein? Não tem problema, a gente vai usar a prova passada para revisar semana que vem. E só para ter uma ideia, viga, né, como eu falei, e ligação. Tá? Então, esse aqui não vai ser o mesmo exercício da próxima prova, provavelmente é algo um pouquinho diferenciado. Né? Solda, quem sabe. Vamos ver. Mas só para ter ideia, aqui a formulação foi colocada a formulação de vigas, de ligações foi colocada a resistência da ligação para parafusos comuns, o alfa B é 0,4, para parafusos de alta resistência é 0,5. Tá? Então, a gente vai ter que fazer essa fórmula do parafuso, a fórmula do rasgamento e a fórmula da pressão de apoio. Então, esse aqui seria se fosse solda, no caso. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa de solda nessa prova também? Ah, tá. Se fosse soldado aqui também tem. Bom, vamos lá. Resistência ao corte dos parafusos. Então vai ser força resistente igual a alfa B alfa B vezes área do parafuso AB de bolso no
vezes a resistência última do parafuso, FU volt, dividido por 1,35. Aqui tem que tomar cuidado que a fórmula genérica não mostra quantos planos de corte tem. Então, aqui a gente vai considerar, olhando para a figura, vendo que a força se divide por dois, então é como se fosse duas áreas de parafuso, uma para cada lado. Então, vai ser uma resistência dobrada. Dois planos de corte. Então, por ter dois planos, a gente multiplica por dois planos vezes alfa B. Alfa B para parafuso comum é 0,4, para parafuso de alta resistência é 0,5. 0,5 para de alta resistência. Tá. Então, substituindo, nós teremos 0,4, porque aqui não foi dito, deixa eu ver, que era de alta resistência. Foi dito que é 307. Deixa eu virar aqui para vocês. Na prova. Cadê a da revisão? Aqui também, ó. Parafusos comuns. A307, fio de 22 milímetros. Parafuso comum A307, a resistência de escoamento é de 41,5, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Tá? Aqui. Parafuso de aço A307 é o parafuso comum. Resistência de escoamento não. Resistência última dele é 41,5 kN por centímetro quadrado. Aproximadamente a mesma resistência do metal base do aço A36. Bom, substituindo aí, nós teremos então a área de um parafuso. Tá? Nós temos que são dois planos, mas a área de parafusos, nós temos não 12 parafusos. Tá? Nós temos 6 parafusos que puxam a força da chapa que está no meio e passa ela para chapas que estão no sanduíche. Então, esses 6 parafusos tiram a força daqui e transmite para lá. Depois, transmite de volta para essa chapa. Então, 6 fazem essa transferência aqui e outros 6 fazem a transferência aqui. Então, não são 12 no total. São 6, tá? Para conseguir transferir a força de uma chapa para outra. Sendo assim, são 6 áreas que têm tamanho de π. E daí aqui não é furo mais, é parafuso, tá? Então, se é parafuso, eu não vou usar o 25,5 milímetros. Eu vou usar 22 milímetros, que é o tamanho do parafuso mesmo. Então, π vezes 2,2 centímetros ao quadrado, dividido por 4. Ou, se você quiser preferir usar a fórmula em função do raio também, né? π raio ao quadrado também dá certo. Então, a ideia dos 6 aqui é porque são 6 parafusos. A área de cada parafuso de 22 milímetros é essa aí. E a resistência última do parafuso, faltou aqui, vezes 41,5 kN por centímetro quadrado.
Vai dar conta. Dois vezes, abre parênteses, 0,4 vezes 6 parafusos com área de π vezes 2,2 elevado ao quadrado. Vou multiplicar por 41,5 e dividir por 4. 2,2 ao quadrado, dividido agora por 4. Fecha e dá um igual. Então, a resistência que dois planos de 6 parafusos oferece uma resistência total de 126,20 kN. O que se bate esse valor, por gentileza, pessoal? 126,20? Estão conferindo aí os cálculos? Pessoal, verifica se bate 126,20, por gentileza. Ô, professor, peraí, que me deu 757 aqui, peraí. Acho que não tem alguma coisa errada. Não, posso ter batido errado também. É 2 vezes 0,4, entre parênteses, vezes 6, vezes π, vezes 2,2 ao quadrado, é isso? É. Por 4. E vezes 41,5. É. 757,224. Então, falhou a minha conta. Então. Isso divide por 4 não está sendo. É isso aí. Alguma coisa eu tinha esquecido de escrever. 757,224. Beleza. Valeu. Valeu. Eu que agradeço. Ô, professor, eu vou bem calcular a coisa, depois eu dou um jeito de escrever, tá? Eu perdi bastante aula. Então, tá bom. Então, olha, está parecido com os valores anteriores, mas ainda não é o mais limitante de todos, tá? O parafuso até que aguenta mais do que esse critério aqui, ó, a seção líquida, tá? Por enquanto ele que é o limitante. Vamos ver os outros critérios. Resistência a rasgamento entre furos das chapas ou do furo à borda. Tá errado aqui. A borda com crase. Tá. Bom. Aqui. Tá. Vamos verificar como é que é a configuração das distâncias dos furos até a borda. Aqui, pessoal, a gente tem que usar as distâncias na direção da força, tá? Não é qualquer distância que a gente usa. Na disposição construtiva, a gente verifica todas as distâncias do furo à borda entre furos. Aqui a gente não está verificando disposição construtiva, só está verificando se vai rasgar ou não. Na hora que transmitir esforço aqui, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que essa força de ação, ela transmite no parafuso aqui como reação aqui dentro da cavidade do furo. Tá? Então aqui vai ter uma reação dentro desse furo e vai ter uma reação dentro desse furo. Que vai ser dividida por 2, né? E vai transmitir aqui na chapa. Aqui, tá? A
a chapa sanduíche. Vai dividir por 2, vai ficar metadinha aqui e metadinha lá. Tá? Vai transferir ali. Ok? Transferir metadinha para lá, metadinha para cá também. Tá longe a metadinha. Aqui. Ela tá descendo. Eu queria que ela viesse aqui, mas ela fica descendo lá embaixo. Tá, mas tudo bem. Fica dividido por 2, tá? Bom, aqui então, a direção da força é essa aqui, ou lá para o outro lado da chapa, ao contrário. Mas o que eu quero dizer é que a gente não vai pegar as distâncias verticais para verificar. A gente vai pegar as distâncias horizontais para verificar rasgamento entre furos. E a força vai ficar dividida. E a gente vai pegar a distância que está na direção da força. Então, as distâncias que a gente vai se preocupar aqui é, a saber, a distância do furo, da borda do furo até a borda aqui da chapa, tá? E aqui, tá? A gente não vai pegar aqui da chapa mais fina, tá? Porque, de novo, como tem duas, tá? É como se fosse uma só de 19 milímetros. Aí ela é mais espessa que a chapa do meio, então. Então a gente vai pegar a do meio, tá? A do meio, a distância entre furos não é exatamente 70, tá? Porque a gente tem que descontar o metade do diâmetro do furo. É só o espacinho que sobra que a gente vai verificar. Vou desenhar aqui para ver. Então é esse espacinho que sobra que a gente precisa verificar se vai rasgar ou não. Na verdade, a gente vê o que é pior. Esses pedacinhos aqui ou o pedacinho até o fim da chapa aqui, ó. Aqui, ó. Ou vai ser esse pedacinho que rasga, ou esse pedacinho daqui até a borda que rasga. Porque daqui para cá tem a chapa, né? Então ele vai ser até a borda aqui que vai rasgar. E rasga primeiro é o menor, tá? O menor rasga primeiro. Menos resistente, né? Mais crítico. Então aqui, esse pedacinho aqui é que a gente vai utilizar como comprimento de rasgamento LF, tá? Esse do 51. O 70 a gente percebe que é maior. O LF mais crítico é o do 51, não o do 70. Mas não é exatamente 51, é 51 até o centro do furo. A gente precisa descontar aqui, ó, metade de um diâmetro para dar só o restante. Tá? Então, dos LFs aqui, se a gente for calcular passo a passo, tem dois, tá? Então, comprimento entre borda de furos a gente pode chamar aqui de LF. Nesse caso seria 70 menos metade no diâmetro aqui, menos metade no diâmetro aqui. Então 70 é 7 centímetros, menos metade de um diâmetro de cada lado, a mesma coisa que descontar um diâmetro inteiro. O diâmetro do furo, nesse caso aqui, é 2,55. Aí sobra 7 menos 2,55, 4,45. Agora, o comprimento entre borda de furo até a borda da chapa, comprimento da borda do último furo, a borda do último furo, até a borda da chapa. Então, aqui, ó, desse último furo até que está mais próximo da borda da chapa, tá?
bordinha da chapa. Então, é 51 menos meio diâmetro. Então, substituindo ali, vai ser 5,1 menos meio diâmetro. Menos 0,5 disso. Pode falar. Ô, professor, bota na imagem do gráfico lá que você estava lá. Para cima na imagem. Nesse, por exemplo, esse nós fizemos meio. Aí o espaçamento do meio é 1, meio mais meio? Por isso que eu fiz menos 2,55 só. Seria menos meio de 2,55 e menos meio de 2,55, né? Mas eu já Entendeu. juntei. Valeu, professor. Obrigado. Já juntei. Ok? Mas se quiser deixar só passo a passo, né? Seria assim, duas metades, né? Duas metades de 2,55. Aqui só tem uma metade de 2,55. Vamos ver, da menor ou da maior isso? Vamos ver. Aqui dá 5,1 menos 1 metade de 2,55. Talvez 3,825. Então a gente deu menor mesmo, tá? 3,825 dá menor que o do outro entre borda de furos. Tá? Então a gente vai usar este como LF. Mais restritivo. Então a força resistente no critério do LF vai ser equação 1,2 vezes a área de corte vai ser LF, vezes a espessura da chapa que está sendo cortada, vezes a resistência última da chapa, não é do parafuso, e divide por 1,35. Tá? Só para conferir aqui, o formulário que eu passo na prova também. Aí, ó, 1,2 LF fio sobre gama 2, onde gama 2 vale 1,35 para resistência última. Então, substituindo aí os dados da chapa do meio lá, de 12,7, aço A36. Então vai ser 3,825 centímetros. Espessura da chapa 1,27 centímetros. Resistência última da chapa 40 kN por centímetro quadrado. Divide por 1,35. Então, 1,2 vezes 3,825 vezes 1,27 vezes 40 dividido por 1,35. Ah, mas tem uma coisa aqui, deixa eu ver. Tem sim, que a gente está esquecendo de considerar, tá? Tá dando 172. Tá, o que eu estou esquecendo de considerar? Isso aqui eu teria que comparar, tá? Eu teria que comparar isso com a força que vem para esse furo. Tá? A força que vem para esse furo é uma força dividida. Ou seja, aqui no caso, a força que vai vir dessa chapa aqui, que a gente está vendo, ela vai se dividir para 6 parafusos e ela se divide em 2 planos de corte. Tá? O plano de corte a gente já usou para verificar a resistência do parafuso. Agora, para verificar o esmagamento ou o rasgamento da chapa do meio, a gente vai usar a força que está sendo transmitida na chapa do meio, tá? A
força que está sendo transmitida na chapa do meio, ela não foi dividida ainda. A força que vai ser transmitida na chapa dos cantos, sim, ela vai ser dividida por 2 ainda. Então, o caso da chapa do canto é menos restritivo. Ela tem mais espessura e ela vai ser dividida ainda por 2. Tá? Bom, então, se a força total ela divide por 6 parafusos, essa área de rasgamento aqui a gente tem que comparar, tá? Como se fosse 6 vezes, tá? Em termos de comparação. Esse aqui é a resistência de uma área para um parafuso, tá? Então, se um parafuso ao rasgamento aguenta isso, no total ela vai aguentar 6 vezes mais que isso. Mas eles poderiam falar assim, mas essa aqui, essa força aqui em termos de rasgamento, vai ter uma área maior. Tá? Mas o que acaba acontecendo se a gente fizer o processo inverso? O processo inverso é pegar a força atuante, dividir por 6. O valor dividido por 6 a gente vai comparar com a área menor, que é essa que a gente está calculando agora. Então, se a gente fizer de trás para frente, como a gente está fazendo, pegar a menor resistência, a gente quer saber o quanto que vai aguentar no total, a gente pega a menor resistência e multiplica por 6 parafusos que vão transmitir essa menor resistência. Tá? Aqui a gente consegue perceber que, na verdade, a resistência daqueles que estão na borda, tá? Esses aqui, ó, esses que estão na borda vão rasgar com área de 51. Esses que estão aqui, ó, nessa região, vão rasgar com área de 70, quase 7 centímetros, tá? A rigor, o quanto de resistência esses aqui têm é um pouquinho maior, tá? Então, como a gente tem essa dimensão já previamente estabelecida, a gente consegue verificar, então, a resistência total com esses comprimentos e com esses comprimentos. Tá? Esses 3 parafusos aqui têm esses 3 comprimentos. Tá? Esses outros 3 parafusos têm o comprimento dos 7 centímetros. Por que eu digo que esses têm o comprimento dos 7 centímetros? Porque a força aqui, ó, tem que pensar na reação, tá? Se eu puxo desse lado, o que vai rasgar? Vai rasgar, a força vai rasgar desse parafuso até o próximo furo. Desse furo até o próximo furo. Desse furo aqui, a força vai rasgar daqui até a borda. Tá? Então, essa força aqui vai ter a resistência desse comprimento. E essa força aqui vai ter a resistência desse comprimento. Então, se a gente quer avaliar em termos de resistência, tá? Se a gente quer avaliar no mínimo, tá? A gente pega esse valor que a gente fez e faz vezes 6, porque tem 6 parafusos que vão transmitir essa força. Se a gente quer avaliar o total mesmo que resiste, porque tem 3 parafusos ali que resistem um pouquinho mais, tá? Em termos de comparação, tá? Então resiste um pouco mais mesmo. Então a gente poderia fazer assim, na verdade, tá? A área que a gente tem aqui de LFT vezes T, tá? O comprimento total de LF que a gente tem, a gente poderia discriminar da seguinte forma. A gente tem 3 parafusos que tem esse comprimento e tem mais outros 3 parafusos que tem o comprimento um pouquinho maior, 4,45. Se quiser colocar 6 parafusos que tem um comprimento menor, não tem problema, mas você está calculando a favor da segurança. Tá? Aqui eu estou usando o real. Porque tem 3 parafusos que estão numa condição mais confortável e tem 3 parafusos que estão numa condição mais desfavorável. Então, o comprimento total que a gente tem disponível para os 6 parafusos vai ser essa conta aqui. Tá? Explicando aqui, então, nós temos 3 parafusos nessa condição. 3 forças, vamos dizer assim, nessa condição. E
outras 3 nessa condição. Então, repetindo aqui para visualizar, tá? Aqui eu fiz o sentido, tá? Da força atuante na chapa acessória, tá? Tá acompanhando aqui, ó, esse sentido indo para a esquerda é o sentido da força na chapa acessória. Lá na chapa do meio, tá? É o contrário, tá? Porque ele transmite como reação. Ação e reação na hora de transmitir no sentido contrário. Então, na mesma chapa, o sentido da força ali, ó, nos parafusos aqui, vai ficar assim, para a direita. O sentido que vai rasgar, então, a chapa do meio, a chapa do meio, não a chapa acessória. A chapa do meio vão ser 3 parafusos que estão mais perto da borda, com aquele valor lá de 3825, que é esse comprimento laranja aqui. E mais esses 3 aqui de trás que vão ter na frente aqui, ó, toda essa chapa líquida para rasgar. Que dá 4,1 quebrado lá de centímetro. Então, o comprimento total disponível para rasgar são todos esses, tá? Não é só um deles. Só um deles a gente está calculando a resistência para um parafuso. Repito, você pode pegar a resistência para um parafuso e multiplicar por 6, tá? Mas na realidade aqui a gente tem 3 parafusos com uma área pequena, 3 parafusos com uma área um pouquinho maior. Tá? Esse seria o correto aqui no caso. Então, no total, a gente vai ter uma resistência de rasgamento dessa condição, agora sim, mais coerente, de 2 vezes 3 vezes 3,825 mais 3 vezes 4,45 vezes 1,27 vezes 40. Tá? Aqui eu somei então todos os comprimentos e multipliquei por uma única espessura, porque é a mesma. Dividido por 1,35. Então, no quesito de rasgamento, dá 1120,99. Tá? Se você pegasse só o menor, esse aqui, vezes 6, né, ficaria um pouquinho menor, né? Ficaria 1,2 vezes 6 vezes 3,825 vezes 1,27 vezes 40 kN por centímetro quadrado dividido por 1,35, um pouquinho menor, lá, ficaria 1036, tá? Com os dois valores eu aceitaria em termos de prova. Então, no critério de rasgamento de furos também não é o mais crítico, tá? Porque aguenta bastante nesse critério. Agora vamos ver o critério de esmagamento ou pressão de apoio dos furos. No caso, não seria rasgamento, seria para a ovalização dos furos, né? Que esmaga ali e provoca a ovalização, muda o parafuso de lugar e isso pode afetar o comprimento aí da peça em termos de posição na ligação, deixá-la mais folgada ou não e atrapalhar na estrutura como um todo. Tá? Então, nós teremos, para verificar, bom, esse da ovalização ele não precisa de comprimentos, ele precisa só da área de embutimento do furo. A área de embutimento do furo, não, desculpa, é do furo, mas que está em contato com o parafuso. Então, essa área de embutimento que está em contato com o parafuso, ela vai ter o diâmetro do parafuso, não é o do furo, tá? Vezes a espessura da chapa, tá certo? Vezes a resistência última da chapa, dividido por 1,35. Tá? dB vezes T, FU dividido por 1,35. Tá aqui, ó. 2,4 dB vezes T, FU dividido por 1,35. Aqui
tá? De novo, a gente tem seis furos, tá? 6 parafusos na chapa intermediária. Então, aquela força total, ela vai ser transmitida para esses 6 parafusos, vai dividir por 6. Então, a resistência é como se fosse a resistência de um parafuso vezes 6, tá? A resistência de uma área de contato do parafuso vezes 6. Então, vai multiplicar por 6 aqui de novo, tá? Então, vai ficar 2,4 vezes 6 diâmetros de parafuso. Um parafuso é 22 milímetros ou 2,2 centímetros. A espessura da chapa que dá apoio é de 1,27 centímetros. A resistência dessa chapa não é do parafuso, é de 40 kN por centímetro quadrado. Então, eu vou ter um total aí de 4 vezes 6 vezes 2,2 vezes 1,27 vezes 40 dividido por 1,35. Bastante de novo também, 1192,11. Tá? Então, nesse critério de esmagamento, pressão de apoio dos furos, esse resiste a 1192 kN. Então, por todos esses critérios verificados, a gente chega na resposta final. Qual que é a máxima resistência da ligação? Máxima resistência da ligação. Logo, a máxima resistência da ligação e aquela consideração é que você vai pegar de novo o menor valor, tá? A máxima resistência é aquela que atende todos os critérios. Então, o único valor que atende todos os critérios é a mínima que deu de 479,78. Se aplicar mais do que isso, já não atende esse critério. Por mais que aqui aguenta quase 1.200 kN, se aplicar esse valor, as outras verificações já vai ter passado, estourado, tá? Então não vai ter verificado. A máxima resistência da ligação sempre vai ser a mínima que você encontrar, né? É estranho, mas é exatamente isso. Então, a máxima resistência da ligação aí foi restritiva pela área líquida. Aí, se eu quisesse melhorar essa ligação, eu teria que aumentar a resistência dessa condição, né? Aí, como os furos descontaram bastante, tentar fazer só com 2 furos, por exemplo, em vez de 3 furos. E refazer o cálculo da ligação. Tá? Tentar usar um diâmetro menor para ver se descontar menos área. E tentar refazer as outras verificações. Tá? Aí, se eu quiser, né? Se eu quiser verificar. E daí fica desproporcional. Esse aqui aguenta 500, mas em outros critérios aguentaria 1.200. Fica meio que desproporcional. Certo? Para a ligação ficar mais econômica, que nos outros critérios fique resistências semelhantes. Tá? Mas nem sempre isso é rápido de verificar e muitas vezes é adotado alguma coisa. Passou na verificação, o pessoal segue adiante. Tá? Não perder muito tempo no projeto. Só vai verificar mesmo a questão da economicidade se realmente essas ligações forem muito caras. Tá? Se as ligações forem mais tranquilas de serem executadas, né, não computa tanto custo, acaba que às vezes elas ficam um pouco superdimensionadas e não tem tanto problema. Bom, aí está ok esse exemplo, pessoal. Era só verificar então a máxima resistência da ligação. Ver se perguntaram alguma coisa. Deixa eu pausar aqui um pouco o vídeo, está 1h20, continuar a gravação. O exercício que a gente está fazendo, que a gente vai começar a fazer, na verdade, é esse ligação soldada.
Vamos entender melhor como é que seria esse caso aqui. Bom, é uma ligação de uma chapa intermediária, outras auxiliares aqui novamente. A gente não sabe até onde que vai essa chapa auxiliar, se ela vai ter um apoio. A gente não está percebendo aonde que ela vai. A gente só tem um lado da ligação aqui. Tá? A chapa intermediária, ela é de 12 por 127. A chapa de apoio, ela é de 10%. Aqui a seção transversal dela, 10 de altura por 100 de comprimento. A do meio é mais grossa, 12 por 127. De novo, aqui nós temos uma condição de área que a gente tem que ver qual que oferece maior área se a gente quisesse avaliar o esforço solicitante existente. Só que aqui a pergunta é diferente, tá? É qual o comprimento e qual a espessura da solda filete requeridos para a conexão da figura. Então, o que a gente vai verificar aqui é qual que é o comprimento necessário de solda para a conexão da figura transmitir o esforço. Então, a gente não está querendo saber e nem foram a gente não está querendo saber se a peça em si vai aguentar, tá? Mas embora isso não foi oferecido, tá? Foi oferecido que o aço aqui das peças é A36, o eletrodo E60, tá? Então aí no caso a gente vai utilizar a solda filete, não é uma solda de entalhe, tá? Solda filete. Já foi representada a perna adotada de 5 milímetros. A gente tem que confirmar se isso é de acordo com a norma, baseado na dimensão das chapas ligadas, tá? E daí, normalmente na prova eu vou deixar assim, essa tabelinha aqui, ó. Para saber a dimensão mínima da perna, você verifica a espessura da chapa mais fina, tá? Da ligação. Nesse caso, não copiei a coisa certa, esse aqui. Não tá indo. Não. Agora foi. Então, a espessura da chapa mais fina aqui no nosso caso, uma é de 10, outra é de 12,7. 10 fica nessa classe aqui, ó, de 6 a 35, a 12,5, que é a dimensão da perna mínima deveria ser 5. Foi adotado 5, então está de acordo com o mínimo da norma. O que a gente precisa saber é qual que é o comprimento da solda, tá? A gente pode chamar esse comprimento de LW. O comprimento daqui até onde for necessário, tá? Se vai unir todo o canto aqui, se vai só fazer um pedacinho, se vai fazer ponteado, e daí somar todos os comprimentos, a gente vai calcular o comprimento total. Percebendo que a gente tem 4 cordões de solda, tá? Para ficar uma ligação estabilizada. Se a gente só une desse lado e de um lado, o outro lado vai ficar aberto, né? E isso aqui vai funcionar como uma rótula daí no caso, né? Vai ficar uma dobradiça. Não vai ficar uma ligação estável. Tá? Então a gente vai unir aqui, aqui, para impedir a rotação dessa peça, aqui e aqui para impedir a rotação dessa peça. Então são 4 cordões de solda. Esses 4 cordões de solda, como é que estão funcionando? Os dois de cima, esses dois aqui de cima, transferem metade da força para a chapa de cima. Os dois de baixo transferem metade da força para a chapa de baixo. Tá? Então é assim que está funcionando. 4 cordões de solda. 180 vai dividir em 4 cordões de solda. Tá? Isso que tem que tomar cuidado. Dos de cima vai transferir 90 no total, 2 que transferem 90, então cada um transfere 45. Ok? Então a primeira coisa para perceber é isso, são 4 cordões de solda.
Tá? Então, em termos de resolução, aqui, não, este aqui. Então, a primeira coisa em termos de resolução é verificar a espessura da perna mínima. Nesse caso, bate com o mínimo exigível da NBR 8800. Tá? Essa tabela da 8800 foi adaptada aí para o nível. Estruturas de aço concreto. Tá? Qualquer dúvida, levantem a mão aí, ok? Áudio ok, transferindo ok, gravando também ok. Tá? Então vamos lá. Então, espessura ok, 5 milímetros foi adotado. Agora, a força solicitante em cada cordão de solda, no caso. Vou chamar assim. Força solicitante em cada cordão de solda. Força solicitante de cálculo. Tá? Digo de cálculo porque ele fez questão de informar no enunciado a natureza da carga. A natureza da carga como variável. Então quer dizer que esse esforço solicitante ainda não foi majorado. Ele precisa ser majorado com o gama correspondente à carga variável. Quando você não sabe qual é a natureza da carga variável, se ela é vento, se ela é temperatura, você adota o genérico de 1.5, tá? Da NBR 8800. Então é isso que a gente vai fazer. Então, a força por comprimento por cordão de solda vai ser seguir, equação, vou baixar um pouquinho aqui. Força solicitante de cálculo, não é resistente. Antes a gente tinha calculado forças resistentes, né? Ó, FDRES, estava chamando. FDRES, FDRES, FDRES. Vou chamar aqui então FD Sol, então, para ficar parecido. Força de cálculo solicitante. FD Sol. Bom, força solicitante de cálculo, então, vai ser a força total de cálculo. Por cordão. Dividido pelo número de cordões, tá? Basicamente. Porque eles estão numa posição simétrica, é para ter a mesma perna, não tem uma condição assimétrica de rigidez ou de geometria, então a gente divide pela quantidade que tem. Então aqui nesse caso vai ser um 1.5, o majorador da solicitação variável. A gente não sabe a natureza, só diz que é variável. Vezes 180 kN, é o total que está sendo transferido. Dividido por 4 com cordões de solda. Calculadora, vamos pegar aqui de novo. Então, 1.5 vezes 180 dividido por 4, 67,5 kN. Então, a gente vai dimensionar o cordão de solda para transferir 67,5. Tá? Bom, vai ser assim. Comprimento do cordão de solda, a gente vai calcular baseado na fórmula da resistência da solda. A resistência da solda vai ser assim.
força por cordão de solda ela não pode ser maior, ela tem que ser menor, igual que a força resistente de um cordão de solda. Que é aqui da prova que já está pronto. É 0,6 da resistência do escoamento da solda, vezes a área de solda, que é a garganta efetiva, 0,707, vezes o comprimento da solda. Em termos de fórmula, vai ficar assim. A área efetiva de solda, que é 0,707 da perna, B ou DW, tá? DW ou B é a perna, tá? Então aqui eu vou escrever DW porque está ali na tabela. Mas se não me engano no enunciado tem um B também, ó, B de perna. Então aqui no só uma observação, perna é B, BW. Vezes o comprimento da solda LW. Isso é área de solda. A área você multiplica pela resistência, tem a força resistente. Só que a resistência a gente considera 60% da resistência última do eletrodo da solda, tá? Que a gente chama FW. Como é uma resistência última, não é o escoamento, a gente divide por 1,35. Tá? Aqui a gente não tem o LW. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir a resistência em termos da solicitação, não pode passar dela. Vai descobrir quanto que tem que ser o LW para aguentar pelo menos igual à solicitação. Vai ficar igual. É isso que a gente vai fazer. Então, substituindo isso, nós teremos 67,5. A perna da solda, que é 5 milímetros, é 0,05 centímetros. A resistência do eletrodo 60 Xi. Ah, bom, isso aqui do slide. Ver se eu coloquei aqui. Não, deixa eu ver no enunciado. E60 não, mas se não me engano é 41,5 também. Deixa eu ver se está aqui mais um pouquinho para baixo. Resistência em função do eletrodo. 41,5 também. Deixa eu deixar aqui mais no jeito. Aqui próximo à tabela. A eletrodo classe E60, 41,5, compatíveis com aços de resistência até 250 MPa e espessura de chapa de 19. Tá? Então, seria utilizado esse tipo de eletrodo até este nível de resistência de metal base compatível. Tá? Bom, é o caso, tá? A gente está usando o aço MR250 e o eletrodo E60. Então, 41,5, que a gente vai substituir aqui, no newton por centímetro quadrado, porque lá está em megapascal. Então, substituindo. Daí, o que a gente tem que fazer? A gente vai usar lá o LW, tá? O LW eu vou deixar desse lado, passar todo mundo para lá e dividir o que é necessário dividir. Então, isolando o LW, que a gente vai fazer aqui. Como está tudo em kN em centímetro, corta, vai ficar LW em centímetros. Isso aqui é para um cordão de solda, tá? Então, é o que vai aguentar para essa força aqui, que já foi dividida por 4, então já está certo, a consideração, tá? É o que vai aguentar os 180 no final, porque vai ser 4, né? Cada um deles vai aguentar 67,5 e vai aguentar os 180 lá majorado já. Então, é só calcular agora.
Então, aqui para isolar, vai passar o 67,5 vezes 1,35, multiplicando, opa, 67,5 vezes 1,35, daí divide por 0,707, 0,05, peraí, 5 milímetros? 5 milímetros é 0,5, né? 0,5 centímetros. Então, aqui é 0,5 centímetros vezes 0,6 vezes 41,5, fecha igual. Ó, deu 10,35. 10,35 centímetros. Então, eu preciso desse espaço para poder transferir, tá, o meu esforço. Tá? Tem que ter esse espaço lá de ligação para fazer esse cordão de solda de 10,35 nos 4 cantos e poder transferir o esforço corretamente. Aqui só uma resolução antiga que eu tinha feito. Vamos ver se bate com o valor, ó, 10,35. Tá? Mesmo valor que a gente acabou de calcular. Então, 10,35 cada perna, tá? Cada cordão de solda. Daí, outra coisa a gente pode verificar, já que foi dada a resistência do metal base, tá? É se realmente aguenta os 180 vezes 1,5, né, no caso. Eu acredito que sim, que é uma baita de uma chapa, deve aguentar bem mais. Tá? Das chapas que nós temos aqui, é que de cara não dá para saber o que tem mais área. O que tem mais área? 1 vezes 10 vezes 2, que dá 20. Ou 1,2 vezes 1,12,7. Tá? O que tem menos área é a mais restritiva, tá? A que aguenta menos. Tá? Então, verificação do metal base, a última coisa que a gente poderia fazer. Então, a chapa área da chapa intermediária. A área bruta dessa chapa intermediária é 1 centímetro por 10 centímetros, são 10 centímetros quadrados. A área da chapa, a área das chapas externas, para ver quem tem menos áreas das chapas externas, elas são, na verdade, acho que 1 por 10 é a chapa externa, né? Eu que me confundi aqui. É, 1 por 10 é a chapa externa, então são duas de 1 por 10. Dá 20. A da intermediária é 1,2 vezes 12,7. Então, 1,2 vezes 12,7 dá 15,24. 15,24. Então, a chapa intermediária ela tem menor resistência, já que os dois têm o mesmo tipo de metal. Tá? Já que são feitas do mesmo aço, a chapa intermediária resiste menos. Espera aí, pessoal, deixa eu ver, deixa eu interromper a gravação aqui. Então, continuando aqui, pessoal, está apresentando, está com áudio, né? Então, já que são feitos do mesmo aço, a chapa intermediária resiste menos. Tá? O
que ela vai resistir? Ela vai resistir a esforço na seção bruta. Tá? A forma de verificação de tração na seção bruta, ou força resistente, vai ser AG vezes FY dividido por 1,1. Então, aí no caso, a área bruta menor é 15,24 vezes 5 por centímetro quadrado, divide por 1,1. Ele só confirma se esse valor ele não pode ser menor do que o esforço solicitante aplicado, tá? Senão teria um erro aí nessa ligação. Então, ó, 15,24 vezes 25 dividido por 1,1. Isso dá 346,36. Tá? Isso tem que ser maior que o esforço solicitante. FD sol. Poderia ter calculado antes o FD sol separado, né? A gente já saberia se ele está adequado ou não. Né? O FD sol é 1,5 de 180 kN, onde 1,5 aqui foi o valor gama F, tá? Colocando aqui em miúdos, o que é esse aqui? Isso é o gama F, o majorador de força, no caso, como é variável, né? Na norma a gente chama de gama Q também. Vezes o esforço característico. Tá? Nesse caso, o esforço característico variável. Então, nesse caso, 180 vezes 1,5 vai acrescentar 90 aqui, está 270 quilonewtons. E esse valor, ele é, então, menor que o esforço resistente, então tá ok, a resistência é maior. Então, não tem problema no metal base. E o cordão de solda com 10,35 lá estaria adequado para transmitir o esforço de 180 kN desse tirante para as outras peças, tá? Então, nesse caso de solda bem simples, tá? Em termos de prova também a gente vai fazer verificações simples, assim, para tração especialmente, para cisalhamento, tá? Que basicamente segue o mesmo princípio, porque na solda a gente dimensiona ela basicamente da mesma forma, cisalhamento ou tração. Você pega a força atuando na direção e divide pela área dela. Tá? Seja cisarante ou seja paralela a ela, vai ser a mesma área, o cordão de solda vezes a garganta efetiva. Tá? A gente não vai fazer ligações com flexão, porque são bem complexas, tá? E em termos de tempo, tá? Só vai complicar um pouco o nosso conteúdo. Tá? As verificações de viga já são um pouco complicadas, tá? Então, por conta disso, eu decidi deixar meio que de fora todos os tipos de ligação que eu daria para fazer, tá? Que são as ligações com flexão, tá? Basicamente, essas aí são bem complicadas, tem que calcular o momento de inércia da posição dos parafusos, da posição da solda, tá? Então, não vou deixar de fora da avaliação. E agora, pessoal, a gente vai avaliar um pouco a nossa questão do trabalho da onde a gente parado. Eu tinha pedido para vocês fazerem em termos da primeira parte do trabalho, o dimensionamento, né, do galpão, criar as forças de vento e gerar lá a tabela da verificação. Mesmo se não desse ok, era para entregar daquele jeito. Tá? Daí agora a gente vai tentar fazer dar ok naquelas peças, fazer o dimensionamento e dimensionar as ligações, tá? Pelo menos o do pórtico mais solicitado, tá? Porque tem bastante pórticos, né, naquele modelo que a gente fez do trabalho. Aí para a gente dimensionar todas as ligações demora um pouquinho, tá? Então vamos pegar lá o robot. A gente fazer esse procedimento. Aqui. Não é o manual que eu quero. É o robot de verdade. Aplicativo.
Ativo. Clear. Tá. Tentar outro. Estranho. Tá indo para essa parte aqui. Deixa eu tentar parar a tela para ver se é alguma coisa relacionada com a gravação da tela.